a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora no nosso coração. Que a palavra do Senhor nos faça sair daqui na sua graça e no seu conhecimento. Sei que normalmente uma hora dessa o cansaço bate, estamos cansados, muitos estão vindo do trabalho, né? Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor era sempre um conforto, um consolo, um refrigério, ela nos dá ânimo, né? Então, meu desejo é que a mensagem dessa noite traga essa força, esse remédio que cada um de vocês busca quando venha, né? Então, não duvidem, a palavra do Senhor vai entrar na mente de vocês e vocês serão fortalecidos. Boa noite a vocês também que nos acompanham, né, através das redes sociais. Bom dia para quem vai ver esse vídeo amanhã. Quero mandar o meu abraço especial para a Luciana Santos, da Bahia. Dizer que daqui a gente está dando um abraço bem apertado em você. Irmãos, esta noite nós vamos estudar duas passagens na Bíblia que se encontram no segundo Reis. É uma porção do capítulo 6 e uma porção do capítulo 7. Antes, porém, depois eu digo para vocês onde se encontra essa passagem, eu gostaria de ler para vocês duas citações que serão importantes para preparar vocês para a mensagem. Tá? Qual é o tema da mensagem esta noite? O tema é exatamente o preço da incredulidade. E é um preço alto. E a gente vai entender que peso, né, é dado para aqueles que não têm, né, a fé no sentido da vida, da salvação. E a gente vai buscar exatamente aqui em 2 Reis. A primeira passagem que eu gostaria que vocês escutassem com o coração, com os olhos, com a mente, é essa que se encontra no livro Caminho a Cristo, na página 62. A certeza é ampla e ilimitada. Aquele que prometeu é fiel. Se não recebemos as coisas que pedimos e no tempo desejado, é porque ainda não cremos que o Senhor ouve e responde nossas orações. Temos tantas falhas, somos tão míopes, que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos para nós. E nosso Pai Celeste, por amar, responde nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem. Aquilo que nós mesmos desejaríamos, se nossa visão fosse divinamente iluminada e pudéssemos ver todas as coisas como elas realmente são. Quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos apegar-nos à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção do que mais necessitamos. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é presunção. Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Por isso, não tenha medo de confiar nele, mesmo que não veja a resposta imediata para suas orações. Apoie-se sob sua fiel promessa, pedir e dar-se-vos. Segunda passagem, mensagem que eu gostaria de dar a vocês, foi um comentário que eu vi do pastor Daniel Salles essa semana, que me fez muito bem, e me fez refletir muito. Ele disse assim: o que Deus quer fazer na nossa vida não é apenas resolver nossos problemas, Ele quer resolver nossa vida. E para resolver nossa vida, os problemas podem ser necessários, as privações podem ser necessárias, para que estejamos em condição de nos prepararmos para habitarmos na casa do Senhor por toda a eternidade. Por isso, não vai nos faltar nada que seja realmente necessário para a nossa salvação. Talvez isso não inclua um carro novo, uma casa nova, um emprego tão desejado. Estamos tão concentrados naquilo que nos falta que deixamos de louvar e agradecer a Deus. O que podemos ter em Deus é muito mais e melhor do que aquilo que não podemos ter nesta vida. O Espírito Santo traduza para cada um na medida que precisa compreender essas palavras. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor. E antes vamos
curvar a nossa fronte, certo? Só tirar esse fio. Bondoso Deus, eterno Pai, que estás no mais alto céu, mas que tem o poder infinito, Senhor, de estar também aqui conosco, ao lado de cada um de nós, como também ao lado de cada um que nos acompanha virtualmente. Obrigada, Senhor, por ser esse Deus de perto e não de longe. Obrigada porque o Senhor nos escuta nossas orações e já sabe mesmo quais são elas, Senhor, quando elas ainda estão em nossos pensamentos. Pai querido, nesse instante que a Tua palavra será aberta, nós temos um pedido a Te fazer, que o Senhor nos dê fé. A fé que Te agrada, a fé que rende glória a Ti, Senhor, por quem Tu és. Venha ao Espírito Santo dar-nos a orientação, a sabedoria e discernimento. E a quem escuta a mensagem, Senhor, desbloqueia, Senhor, de cada um de nós, tudo aquilo que pode impedir, Pai querido, como efeito do pecado em nós, de entender a Tua fala, a Tua voz, a Tua mensagem para nós nessa noite. Temos sabedoria, mas acima de tudo, Senhor, humildade, para nos silenciarmos e ouvir a mensagem que o Senhor tem nos preparado nessa noite. Te pedimos, ó Deus, de maneira muito especial, que o Senhor escute o pedido que foi feito, Senhor, por cada um que fez nessa noite, aqueles que foram também feitos, Senhor, só na mente. Nesse instante, visita, Senhor, o Teu povo que está no leito dos hospitais, porque só o Senhor é o médico por excelência. Nós podemos, Senhor, falar com segurança, porque nós temos, cada um de nós, em nossas vidas, o testemunho do quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigada por nos ouvir, Senhor, e estar conosco nessa noite. Só temos que Te agradecer hoje e sempre. Abramos nossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 6. A gente vai ler no verso 8 ao verso 33. Aí depois a gente lê a segunda parte, tá certo? É uma passagem um pouco longa, mas a palavra de Deus tem que ser, tá bom? Encontraram? Então vamos lá. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem de nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele. Orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, não é esta a cidade? Segue, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes os olhos o Senhor, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria.
Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aquele que fizeste prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tomem a seu senhor, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comer e beber. Despediu-os e foram para o seu senhor, da parte da Síria. Não houve mais investidas na terra de Israel. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Eu quero fazer uma contextualização para vocês. Há 4 personagens na história do estudo que nós vamos fazer essa noite. Um é o rei Jeroão, rei da cidade, do Reino do Norte. Quando eu falo Reino do Norte, estou me referindo àquelas 10 tribos. Nós estamos já no 9º século antes de Cristo. O reino de Israel, depois de Salomão, ele foi dividido. Ficaram 10 tribos respondendo pelos reis de Israel. E ficou apenas 2 tribos, né? Que foi a tribo de Judá, que ficou no Reino do Sul, que é exatamente o Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Os reinos do Norte, que é conhecido como Reino de Israel, teve como capital Samaria. Não vamos confundir o rei Jeroão, do Reino do Norte, com o Jeroão do Reino do Sul, porque haviam 2. Né? Eu estou me referindo ao Reino do Norte. O outro personagem é o rei da Síria, com S, né? Não é a Síria, é Síria. Não, a Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia diz apenas Ben-Hadad. Na verdade, isso não é um nome, isso é um título, que significa filho, Ben-Hadad, filho do Deus da guerra ou filho do Deus trovão, certo? É um título. Todos os reis da Síria tinham esse título. A Bíblia não diz o nome, mas a gente sabe, é só procurar na história quem talvez seria esse rei, se olhar para o 9º século, porque a gente sabe que a atuação do profeta foi no 9º século antes de Cristo. O outro personagem, o terceiro, é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi quem era discípulo do profeta Elias. O profeta Eliseu, antes dessa história, foi aquele que fez o processo de cura, né, da lepra do general do rei da Síria. Né? Então, o profeta Eliseu ele era muito conhecido. Eu não falo nem dentro de Israel, né? Mas eu falo até fora, pelo exército do rei da Síria. Ele era muito conhecido e muito temido. E o quarto personagem vai ser quando a gente lê o capítulo 7, que é exatamente o capitão do rei Jeoão de Israel, certo? A parte mais pesada do estudo de hoje vai cair exatamente com relação a ele, a esse capitão. Então, o que é que tinha acontecido? Samaria estava para ser sitiada, que é o segundo momento que a gente vai ler. Só que havia constantes conflitos entre Israel, essas 10 tribos, e o rei da Síria. Ele estava constantemente invadindo Israel, ou tentando, né, dominar Israel, mas ali, sempre pela fronteira. O que acontecia? A gente leu na passagem que sempre que o rei montava uma estratégia com o exército dele para pegar uma armadilha e pegar o rei de Israel, acontecia de não dar em nada. E ele, então, começou a ficar cismado. Então, alguém está traindo a gente. E começou a perguntar, né? Qual de vocês está traindo? Porque não é possível que toda vez que eu monte uma estratégia de guerra, eu seja derrotado, porque exatamente o inimigo soube por antecipação. Os soldados de Israel, da Síria, já conhecendo as histórias, as peripécias de maravilha que Eliseu fazia, diz: ninguém está traindo ao Senhor, mas há um homem em Israel que sabe os segredos que você diz lá no teu quarto, na calada da noite. Aí diz: quem é esse homem? Esse é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele ficava um pouco à parte lá de Samaria. Por quê? Porque assim como Elias sofria perseguição de Acabe e de Jezabel, Eliseu também sofria. Por quê?
Porque esse rei era filho de Acabe e de Jezabel. Aí vocês imaginam o estado espiritual que estava. O estado espiritual deplorável de idolatria, né? Onde se conheciam, que se fazia até oferenda de crianças. Israel chegou a fazer isso. Quem era para estar sendo rei era Acasias, o filho de Jezabel e Acabe. Mas ele morreu por pouco tempo, então quem assumiu foi Jeoás. Ele não fez a mesma coisa que Acabe e Jezabel, o mesmo nível. Mas ele também não agradou assim, porque ele permitia a idolatria de Israel. Então, Israel vivia sem essa paz. Vivia em constantes conflitos de fronteira. E como Elias sofria perseguição também por parte do rei de Israel, ele se refugiava. Então, o que aconteceu? O rei da Síria disse, reúna todo o exército e vamos pegar esse homem. Vamos pegar esse homem, porque se a gente conseguir pegar esse homem, o rei não vai saber. Né? Então, aí vai acontecer uma narrativa importante. Porque de manhã, quando o servo do Eliseu sai para fazer os afazeres, quando ele olha, ele vê de repente ali na fronteira um exército inteiro ali. Aí ele se angustia e se desespera. Meu Senhor, o que é que nós vamos fazer agora? Eliseu, na tranquilidade de quem tem a paz do Senhor, diz, fique calmo, maior é conosco aquele que é muito maior do que esses que vêm para nos matar. Uma circunstância, uma realidade e dois homens. Como explicar que esse homem andava constantemente com esse Senhor, o grande profeta de Israel? E esse homem ainda sentia angústia e medo. Por que Eliseu não tinha essa mesma reação diante de qualquer mortal? Por que Eliseu? E esse é o primeiro ensinamento que eu tiro dessa história. Eliseu estava cumprindo a missão dele. O fato dele estar cumprindo a missão para Deus não isentou Eliseu de ter problemas. Então, a primeira coisa que eu aprendi, servir a Deus não nos isenta de enfrentar problemas. A grande questão é, como é que a gente testemunha diante dessas adversidades? E a gente vai testemunhar o que? Desespero? Falta de confiança? Vocês sabem o que é que determina a nossa postura? É o nosso relacionamento com Deus. Como é que a gente está realmente com Deus? É revelado quando a gente está diante de uma situação de adversidade. Por isso, as duas posturas diferentes entre Eliseu e o seu servo. Aí, o que é que Eliseu faz? Pede ao Senhor, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Ele precisou pedir isso porque, ao contrário de Eliseu, que andava por visão, Eliseu andava por visão. Tinha visão maior de quem era Deus e que a situação era muito pequena para Deus. E o outro andava por vista. Ele só conseguia ficar em paz quando ele conseguia administrar o que ele olhava. Então, nessa hora, o Senhor abre os olhos do servo e ele contempla um segundo exército. Um exército muito maior. Aí, o que vem na minha mente? Que Deus tremendo esse, que faz descer do céu, do seu reino, uma porção do seu exército, que não era todo o exército. Porque o exército do Senhor é miríades e miríades de anjos, não caberia. Né? E nem precisava. Temos histórias e relatos de que um anjo só do Senhor fez um estrago junto ao terreno do inimigo, né? Mas Deus mandou um exército do céu à terra para atender e salvar um homem apenas, Eliseu. Vocês se dão conta do que isso significa? Vocês acham que Deus... Você acha que Deus pensa diferente em relação a você?
Você acha que Deus não pode também fazer um exército descer só para atender uma necessidade? Ai, nossos olhos não contemplam, mas um dia na eternidade a gente vai ver coisas maravilhosas que o Senhor fez para nós. Que hoje a gente não pode ver, mas o Senhor vai revelar para a gente. Vocês sabem por quê? Porque Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não tem poder, Ele é poder. Nada pode afastar, apagar, impedir uma vontade de Deus. O profeta Daniel, quando estava tendo uma visão, e ele precisou de entendimento, que ele clamou ao Senhor, o anjo Gabriel disse para ele que durante vários dias o príncipe da Pérsia, que é Satanás, tentou impedir que ele viesse trazer a revelação. Quem foi que desceu para ajudar Gabriel e se libertar do príncipe da Pérsia? Que é Satanás. O próprio Miguel, filho de Deus, Jesus, veio, né? Não porque Jesus ainda não tinha nascido, mas era aquele que seria Jesus, né? Ele veio e foi ele quem combateu. Então, se for preciso, ele mesmo vem batalhar a batalha por você. Então, esse é o primeiro aprendizado. Então, diante de uma adversidade, não sejamos o servo do Eliseu. Tentemos ser o Eliseu. E na tentativa de ser Eliseu, a gente precisa fazer alguns passos. Quais são esses passos? O mais importante, basta esse. Ter comunhão com Deus. Ser amigo de Deus. A minha netinha tem 1 ano e 9 meses. E quando ela gosta muito da história de Sansão. Quando ela quer que eu conte a história de Sansão, ela vem se espremendo. Quando eu fui contar para ela que Sansão era um homem de muita força, então é assim que ela entende a força. Aí eu sempre digo para quando ela vem assim, eu digo, eita, você está forte? Então você agora está sendo amiga de Deus. Como Sansão. Sansão ficou fraco quando ele deixou de ser amigo de Deus. Então eu coloco para ela essa linguagem. E eu estou dizendo aqui para vocês, como crianças do Senhor, sejam sempre amigas do Senhor. Apesar da nossa natureza pecaminosa, mas Jesus já resolveu esse problema. O caminho já está aberto, não tem mais nada que impeça da gente chegar até ele. Nada, a não ser nós mesmos. Então a gente tem que ir sem medo. Esteja o que esteja acontecendo, a gente tem que ir sem medo. Então vamos lá. Devemos confiar no Senhor, saber que Ele escuta nossas preces, saber que o aparente silêncio de Deus não significa abandono, rejeição, mas razões pessoais nele e que devemos confiar no caráter dele. Deus quer que confiemos nele, Ele deseja que sejamos sábios em nossas vidas. Hebreus 1, 11, verso 1, Paulo diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi o que experimentou eles. E é o que a gente tem que experimentar. A Bíblia dá a missão, né? No verso 18, o profeta pediu para que Deus abrisse os olhos do servo dele. Mas o que foi que aconteceu no verso 20 e 21? Ele pediu o contrário. Quando aqueles homens vieram até ele para pegá-lo, o que foi que ele pediu a Deus? Para que Deus cegasse por um momento a visão de todo aquele exército. Olha a fé desse homem. A fé desse homem. Ele pediu e o Senhor atendeu. E todo aquele exército ficou cego na mesma hora. Aí o profeta Eliseu, muito corajoso, chega até lá e diz: vocês estão procurando a cidade tal, a pessoa tal? Estamos. Tudo cego, né? Pois me sigam que eu vou levar vocês até lá. Imagina. Aí lá vai ele com toda a coragem. Para onde? Para se apresentar diante daquele que quer a cabeça dele. Vocês acham que Eliseu, tendo enfrentado todo aquele exército, vai ter medo do irmão? Não vai. A fé é um processo, meus amados.
a gente vai exercitando a fé e ela vai crescendo. E ela vai pegando uma dimensão que se consolida na mente da gente. Por isso que esses homens de Deus, esses profetas, eles eram capazes de fazer tudo isso, porque eles realmente andavam caminhando de fé em fé. É um processo. Aí ele vai, chega lá, ele conduz o exército exatamente para o miolo da cidade, lá para dentro do centro do poder de Samaria. E quando chega lá, o rei olha, está todo o exército de Israel ali em prontidão para acabar com aquele exército todo. Né? Aí, nessa hora, Eliseu chega para Deus e diz, abre os olhos deles. E Eliseu, você já imaginou a suprema decisão? Aí vem uma outra parte que eu gostaria que a gente meditasse nessa parte. Ele diz assim, quando o rei de Israel, no verso 21, os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Nessa hora ele chama Eliseu de meu pai. Aí o que é que Eliseu diz? Não, porque eles não estão aqui pela tua força, nem pela tua espada. Quem foi que trouxe esses homens aqui? Foi Deus. Então é Deus quem vai decidir o que será desses homens. Aí o profeta então diz, ei, prepara um banquete para eles. E dê de comida para eles. E de bebida. E depois despede-os, deixa que eles voltem para casa. Olha a diferença de posições. Uma circunstância e duas posturas diferentes. O rei queria vingança, se apropriar do momento e decidir por mão própria mão a morte e o destino da vida daqueles homens. Mas Deus tinha outro plano, o plano da paz. E Deus revelou então para eles que eles deveriam dar a comida e pão. E depois disso, a Bíblia diz que houve paz entre Israel e entre Síria. Acontece que os anos passaram e o rei da Síria esqueceu o que aconteceu. E ele então decide invadir Samaria. E ele sitia Samaria. E esse sítio é tão profundo. E ele demora tanto tempo que chega ao ponto de haver fome em Samaria. Uma fome que leva a um processo de canibalismo. As mães comiam e coziam os próprios filhos. A fome está tão grande, que o rei tem o pensamento de que o culpado é Eliseu. Porque Eliseu pode pedir a Deus e Deus mandar chuva, mandar alimento, mandar tirar aquele exército dali de lado. E por que não sai? Vocês entendem o que está acontecendo? Ao invés do rei meditar sobre a própria culpa, o pecado que está conduzindo uma nação com idolatria, e ao invés de se arrepender e de levar a nação ao arrependimento, como Nínive, como a história de Nínive a gente viu, lembra da história de Jonas? Que um rei secular, um rei ímpio, fez toda uma nação se converter. Por que aquele de Israel não fez? Ao invés de pensar na própria culpa e de se confessar, o que foi dizer? Eu quero a cabeça de Eliseu. Ele também esqueceu o que Eliseu fez por Israel. Vamos ler? Verso 24, até o verso 33. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Deixa eu colocar aqui para vocês o que é isso, o que significa isso daqui, para vocês entenderem que nível estava de fome ali. O jumento é um animal, dentro daqueles animais de Levítico, que é considerado animal imundo. O profeta aqui apresentou como exemplo a venda de um jumento, só para eles entenderem. Ele disse assim, a cabeça de um jumento será vendida por 80 ciclos. Você sabe quanto é que era o salário de uma pessoa lá naquela época? Era um ciclo. Um ciclo. A cabeça de um animal, a cabeça, que não tem nada para se comer. A cabeça estava valendo 80 vezes mais do que ganhava uma pessoa no mês. O exemplo com uma forma como ele trouxe para que eles entendessem aqui como é que estava a situação de fome ali, né? Aí ele fala assim, aí ele diz assim que um ciclo de prata é 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pomba. Esterco de pomba.
fezes de pão, né? Ou 5 ciclos de prata. 5 salários para comprar fezes de pão para comer. Vocês entendem? Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. De onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia panos de saco por dentro sobre a pele. Ele estava vestido de pombo, mas por baixo dele estava vestido daqueles que estavam entristecidos e sabendo do problema. Por que o rei fez isso? Porque ele sabia que quando começasse a haver canibalismo, significava que a nação estava sob debaixo de maldição. Por isso ele se desesperou com o testemunho da mulher. Disse-lhe o rei: assim me faça. Deus, o que bem lhe aprovesse a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Eliseu fez assim: vocês acham que sou eu que está fazendo isso ao próprio Deus? Quem está fazendo isso permitindo que o inimigo chegue. Por que Deus está permitindo isso? Para que vocês entendam o mal que vocês estão fazendo como um povo que deveria estar testemunhando sobre os mandamentos do Senhor, como ser filho do Senhor, para que o mundo que está lá fora, perdido como pagão, pudesse enxergar. Vocês não estão sendo luz, vocês estão sendo trevas. Então, esse mal está vindo, essa maldição está vindo por causa do próprio testemunho de vocês. Não, a culpa não é minha. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, 24 horas depois, 24 horas depois, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. 2 produtos caríssimos. Olha o preço que ele está dizendo. Vocês estão dando isso por um valor de dinheiro? Pois prestem atenção, amanhã vocês vão poder comprar isso. Vão poder comprar mesmo para se alimentar. Porém, o capitão, olha o personagem entrando aqui, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? A incredulidade era tão grande que nem que a boca do profeta estava dizendo. Ele aceitou pelo caminho da fé. Disse o profeta olhando para ele: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso você não vai. Aí a gente vai dar uma paradinha. Eu quero conversar com vocês aqui sobre alguns pontos. Mesmo quando não vemos, Deus sabe. Eles só estavam se dando conta da realidade deles, de fome e de miséria. Eles conseguiam enxergar um exército que estava cercando a cidade de Samaria, a capital. Eles só se davam conta das dores, do sofrimento, da adversidade. Mas eles não sabiam o que Deus estava fazendo para além do céu, para além do mundo. Eles não sabiam. O fato deles serem ignorantes acerca disso não impedia a ação de Deus. Então, é a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse hoje. Por mais que a gente esteja enfrentando uma adversidade, um problema,
Não confiemos naquilo que nossos olhos estão. Porque se eu pego esse objeto, eu só enxergo esse lado de cá. Vocês só enxergam esse lado de cá. Quem estiver assim, se eu baixar, eu consigo enxergar. Mas eu já não vejo mais esse, não vejo mais esse, não vejo mais esse. Se eu levantar, eu só vejo esse. Você sabe o que acontece com a visão de Deus? Ele vê isso. Ele domina toda a situação. Ele vê tudo. Ele está presente no ontem, no hoje, no amanhã. Ele passeia, porque ele é mais do que atemporal. Ele não é nem atemporal, ele não é limitado pelo tempo. O tempo é algo nosso. Somos nós que somos limitados pelo tempo. Deus não. Então, eles esqueceram tudo isso. E a gente não pode esquecer tudo isso quando a gente passar por uma dificuldade. Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Aparentemente, ele demorou, mas ele entendeu. E a gente vai ver isso na palavra. Você sabe o que é que eu penso quando vejo uma situação difícil? Eu penso em Cristo. Ali no jardim do Getsemane, pedindo a Deus, perguntando a Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Embora ele soubesse que ele não podia, porque ele tinha vindo para uma missão. Ele não estava com medo de morrer. Ele não estava querendo, era se afastar do Pai quando o pecado de toda a humanidade pesasse sobre ele. Isso afastaria. Por isso que ele grita, meu Deus, por que me desamparaste? Nesse momento ele sente nada, ele não consegue dizer. Mas o que foi que aconteceu 3 dias depois? 3 dias depois, assim, ele morreu na sexta, passou só o sábado e no domingo, né? Não, são 3 dias, né? Porque, na verdade, o dia cantado pelos judeus era limitado, né? Aí já tinha passado a tarde, o sábado e o domingo, a manhã e a tarde, o sábado, tinha que começar já sábado, amanhã do terceiro dia. Aí na contagem, eles englobam e fazem os 3 dias. Né? O que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Então eu penso assim, que Jesus, ele sabe o que é esperar pelo socorro do Pai. Ele sabia que ele ia passar um dia ali, mas ele iria ressuscitar. Então, nós estamos pedindo algo a Deus para alguém que entende o que é esperar pelo amanhã, para ouvir, para ter a nossa prece respondida. Seja como for, se sim ou se não. Por quê? Porque a gente não deve determinar o que Deus vai responder para nós. A gente tem que amar e confiar no Senhor, independente da resposta que Ele dá, pelo sim ou pelo não. Porque a gente amando o Senhor e confiando por quem Ele é, o que Ele decidir é porque foi o melhor para nós. A gente tem que entender assim. Outra questão que precisamos considerar é que muitas vezes responsabilizamos Deus e as pessoas por dificuldades e aflições que estamos enfrentando e nos esquecemos de olhar para nossas atitudes e decisões, que muitas vezes são as únicas responsáveis pelo nosso sofrimento e aflição. Viu que estava sempre alguém culpando alguém aqui nessa história toda? Né? Então a gente tem que encarar aquilo que é nosso erro e que não é. Tá? A segunda questão que eu queria ver com vocês é, mesmo quando Deus abençoa, ele não deixa de reprovar a incredulidade. É o que a gente vai ver agora. Deus abençoou, como a gente vai ver agora na sequência da leitura, apesar da incredulidade de alguém. Certo? Então vamos lá. Acontece que fora dos muros de Samaria, haviam 4 leprosos que, morrendo de fome, ficaram na dúvida. A gente não pode entrar, porque se entrar, vão nos botar para fora. Mas nós estamos com fome. Então, de alguma forma, a gente vai morrer. Ou a gente entra e pede comida, ou a gente vai lá onde estão acampados os soldados do exército inimigo e vai pedir comida para eles. Pode ser que eles não deem de comida. Você sabe o que esses homens foram? Eles acharam que poderiam achar mais misericórdia por lado dos inimigos do que por lado de Israel. Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Eles acharam que a graça
poderia ser dado para eles mais pelo ímpio do que pelo aquele povo. Mas não eram esses homens que estavam decidindo por conta própria. Era Deus já agindo neles. Porque enquanto não fosse alguém lá no acampamento, ninguém ia saber o que é que Deus tinha feito durante a noite, no silêncio, enquanto eles dormiam. Então eles foram. Quando eles chegaram lá, não viram nada. Viram apenas as tendas e espadas pelo caminho, armaduras, e eles começaram a entrar nas tendas. Viram riquezas, que normalmente são os despojos, né, de guerra, cada qual ganha e fica com o que conseguiu, né, pegar. Então eles começam a pegar e esconder as coisas que eles achavam de tesouro ali nas tendas, e começaram a comer. Só que como era o Espírito Santo que estava agindo neles, e eles tinham que cumprir a missão de voltar para Israel e avisar o rei que não tinha mais ninguém ali. Não tinha ninguém. Aí um deles disse, não podemos fazer isso. Tem muita gente passando fome lá, vamos lá avisar o rei. Aí eles foram. Quando eles chegaram e foram contar para o rei o que é que tinha acontecido, o rei achou que era uma manobra e que era uma armadilha. Disse, não, porque aí se a gente sair, o que é que vai acontecer? Eles pegam a gente na entrada, aí o rei manda um batalhão. E o batalhão vai. Né? Vamos ler? Aqui. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui, sentados até morrer? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, entremos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, reis dos heteus e reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos. Vocês imaginam o que aconteceu? E quando aqueles homens, os 4, foram em direção, vocês sabem que barulho os soldados escutaram? Os 4 caminhando, eles escutaram como se fossem 2 exércitos vindo, baterem e retirar. E não é. É assim que Deus age, no silêncio, na força da palavra e da vontade dele. Que horas são? Só para poder eu ter noção. Hã? Deixa eu avançar. Então, o que acontece aqui? Vamos avançar aqui até para o verso 16. Diz assim, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire da flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão. O rei chegou e disse, você vai ficar vigiando a porta da entrada da cidade, enquanto nós vamos lá e vamos recolher tudo que é de comida, tudo deles, né? Recolher. Só que o povo, na ânsia de pegar comida, o povo saiu e retirado dentro da cidade e sabe quem foi pisoteado? O capitão. Ele viu um milagre acontecer e como o profeta havia dito, ele não comeu. Que preço ele pagou por não crer? Que preço? E eu vou deixar para vocês verem em casa essas passagens bíblicas. Hebreus 6, do verso 4 ao verso 8. Hebreus 10, do verso 26 ao verso 31. E Hebreus 12, do verso 14 ao verso 29. Esses versos aí, de Hebreus, Paulo fala sobre o que acontece com o coração do incrédulo. Leiam para que a gente também não passe como esse homem a situação de ser atropelado no portão por ocasião da volta do Senhor. O que é, portanto, um coração incrédulo? É aquele que se recusa deliberadamente a crer, é aquele que rejeita tudo que é verdadeiro a respeito de Deus, simplesmente por motivo de conveniência.
é aquele que olha para Deus, não se agrada do que vê e recusa-se a confiar. É aquele que não dá chance de um Espírito Santo trabalhar. Então, que fique essa mensagem para nós. Porque se está aqui na palavra, é para nosso aprendizado. Não há coisa que desagrada mais o Senhor do que um filho que vai até ele com o coração duvidoso, coração que não confia nele. Então, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê humildade, para que a gente possa usufruir todas as bênçãos da nossa amizade e relacionamento com o Senhor. E não duvidar que Ele está, mesmo no silêncio, cuidando de tudo o que é necessário para a nossa salvação. E que a gente tem que desenvolver no coração da gente a gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós até agora. Porque nele e por ele somos mais do que vencedores. Vamos orar? Senhor, nesse instante eu te faço o pedido para que todos esses irmãos que estão aqui, Senhor, partam para casa sob a tua proteção e sobre a tua segurança. Senhor, cuida deles com o carinho de um pai que só o Senhor pode e deve ter para com eles, nesse exato momento da vida deles, Senhor. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, a necessidade de aprendizado nessa jornada de fé, Senhor. Então, que o Senhor, que o teu braço, que a tua força, que o teu conhecimento, Senhor, esteja sobre eles e eles possam, Senhor, experimentar a tua paz. Obrigada pelo teu amor e o teu cuidado. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos nessa noite, hoje e sempre. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe e os guarde. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre cada um de vocês e lhes dê a paz. Olha só.